Aleluia. Amém? Boa noite. Paz do Senhor. Para todos que aqui estão e para aqueles que estão nos assistindo. Mais uma quarta, mais um dia. E é sempre um frio na barriga. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu marido é forte demais, guerreiro. Porque ficar dependente, ser dependente de Deus, para ouvir a voz dele, não é fácil não. Porque falar, a gente gosta de falar, né? Se acaba o culto, a gente fica lá fora, a gente fala, a gente gosta de falar. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, quando o assunto é ser instrumento de Deus, ou coisa difícil, né? E mais uma vez eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade e mais uma vez eu agradeço ao meu esposo pela confiança, por esse mês estar aqui ministrando a palavra de Deus, amém? E espero que, como eu sempre gosto de falar, né, porque nós somos limitados, eu sou limitada, sou imperfeita, né, e aquilo que de repente a minha limitação não conseguir fazer, que o Espírito Santo assim o faça. Tá bom? Completando no seu coração aquilo que o Senhor quer falar ao coração nessa noite. Bom, como eu disse na semana passada, que hoje eu iria falar de Moisés. Aí eu já falei assim, Deus, será de Moisés mesmo? Sabe que não quer falar de outro não? Sei lá, né? Vai que. Mas é de Moisés mesmo. Ainda li algumas outras coisas, mas Deus ministrou sobre Moisés no meu coração. Foi difícil, hein, gente? Foi difícil. Ontem eu estava ficando triste, estava nervosa. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar? Geralmente eu deixo já a palavra pronta, né, entre sexta e sábado, mas aí não foi possível. E eu falei, ontem, segunda-feira é dia da faxina. Não sei na sua casa, mas na minha, na segunda é dia de faxina, né? Falei, bom, na terça eu preciso sentar para ouvir Deus falar. Só que a questão que eu tive é que ele não queria falar. Aceitei, eu fiquei o dia inteiro no corpo de Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Mas uma coisa, Deus ministrou no meu coração, ministrou ontem. Para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar totalmente vazio de nós mesmos. E talvez quando eu comecei a pensar, a estudar, eu não estava tão vazia de mim mesmo. Ainda estava ainda com algumas questões, mas Deus é fiel. Foi passando o dia, eu fui orando, fiz um jejum, e o negócio fluiu. Já quase desesperada, Deus, me ajuda. E aí fui lendo, fui pesquisando sobre a vida de Moisés. Eu falei, Senhor, o que tu quer ministrar sobre a minha vida, sobre a vida da igreja? E como eu venho falando, como eu tenho dito, Deus está querendo falar à igreja sobre chamado, né? Então a gente está nessa questão do chamado. A primeira quarta-feira eu falei sobre Isaías, semana passada eu falei sobre Jeremias, não foi? E hoje eu vou falar sobre Moisés. E tudo relacionado ao chamado, à missão que o Senhor deu para eles. Assim como o Senhor tem coisas que Ele nos chamou para fazer, né? Cada um de nós aqui, eu tenho dito, temos um chamado. E Deus está sacudindo a gente, né? Lembra que semana passada eu falei, Deus falou, tira da gaveta, né? Aquele projeto, aquilo que eu te dei, aquilo que eu te entreguei, tira da gaveta, porque eu preciso te usar. E queridos, antes de entrar nessa ministração aqui, eu quero dizer que, mais uma vez, que tudo que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, mas em questão, falando de chamado, é o que Deus tem ministrado no meu coração. É o que Deus tem me despertado. Porque eu nunca pedi para Deus para pregar. Não era isso que estava nos meus planos. Sempre gostei dos bastidores, sempre gostei de estar por detrás das câmeras, bem longe do microfone. Quantas e quantas vezes o Senhor me dá louvores e eu, bem desobediente, falar, Senhor. Aí
Aí eu caio na minha imperfeição e acabo travando, acabo bloqueando o agir de Deus, acabo deixando de ser instrumento de Deus. E Deus tem me despertado para isso. Há muito tempo eu falei que nem esposa de pastor eu queria ser. Eu falei muitas vezes isso para o meu marido e ele ficava bem chateado. Eu não pedi para ser esposa de pastor. Você pediu para ser pastor. Mas eu não pedi para ser esposa de pastor. Tem gente que já conhece, né? O seu esposo já é pastor, né, Ju? Zé conheceu o pastor Carlos e já era pastor. Eu conheci meu esposo e ele já era pastor. E quando tudo aconteceu, e quando eu fui vendo e tomando ciência da responsabilidade do que era ser uma família pastoral, eu falei, eu não quero isso. Mas aí ele fala assim, mas não é o que você quer, é o que eu quero, é o que eu tenho para você, para sua família, para seu marido. E por muito tempo eu relutei isso. E eu tenho entendido de Deus falar a palavra dele. Com muita relutância, com muita resistência. Ainda está sendo tudo muito assustador para mim. Da forma com que Deus tem se revelado, da forma com que Deus tem falado comigo em relação a isso. Mas Deus falou para mim, você precisa tomar uma decisão. Porque é isso que eu quero para você. E uma coisa que eu falo para você nessa noite que está nos assistindo, que está aqui. Se Deus já te deu alguma coisa, que certamente Ele já te mostrou de que forma que Ele quer te usar, e você está relutando, não faça isso. Porque a gente sofre de tanto ficar relutando, de tanto resistir, a gente sofre por isso. E a gente acaba impedindo o mover e o agir. Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisava, né? Vamos botar assim. Ele é poderoso demais para fazer acontecer muitas coisas. Mas Ele nos chamou para sermos canais, para sermos instrumentos de Deus. E eu não quero mais impedir o agir na minha vida. Eu não quis Deus na minha vida. Então eu tomei uma decisão, eu falei, eu quero então. O irmão falou, Elane, solta a corda. Isso me martela todos os dias na minha cabeça. Solta a corda. Falei, tá bom, me lancei, soltei a corda, e é isso que Deus tem para a minha vida. E falar uma coisa para vocês, eu tomei posse disso. Eu tomei posse disso, é isso que eu quero. Eu quero falar da palavra do Senhor. Eu quero ser usada para salvar vidas. Eu quero ser usada para as pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Foi para isso que Ele me chamou. E é isso que eu quero. E eu tomei posse. Então nessa noite, toma posse daquilo que Deus tem para você. Toma posse do seu chamado. Porque quanto mais você relutar, mais você vai sofrer. E você vai impedir. De repente tem alguém aí fora precisando, né, de ouvir através de você alguma palavra. De ouvir através de você uma ministração. Seja lá de que forma for, de você dar um abraço, de você falar da palavra de várias formas, seja cantando, seja dançando, seja mexendo a palavra. Deus precisa de nós, que nós tomemos posse do nosso chamado. Amém? Você toma posse nessa noite daquilo que Deus tem para você. Você não vai mais fugir. Eu fugia e eu não vou fugir mais. E assim eu espero que vocês não fujam mais. Amém? Porque Ele garante. Quando Ele nos chama, Ele garante. A gente vai ver isso nessa noite. Então, como de costume, né, sempre gosto de falar rapidamente, né, uma pequena biografia de Moisés. Quem foi Moisés, né? Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus, que obediente a Deus teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés, filho de Joquebede, de Amon, da
da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que Faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Bom, eu li uma coisa antes de vir para cá que eu achei super interessante e eu anotei aqui. Eu li que Moisés ele nasceu numa época em que Faraó determinou, que fossem executados os filhos homens dos hebreus. E eu li algo que eu achei interessante. Coisas boas nascem em tempos difíceis. E eu falei, isso copiando aqui. Moisés, nasceu e ele foi usado, para benefício daquele povo. Então ele nasceu num momento ruim, mas ele foi por um propósito, Eu achei isso muito interessante. Moisés foi escondido por 3 meses e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe colocou numa cesta de papiro e a escondeu entre os juncos da margem do rio Nilo. E aqui a gente sabe muito bem de tudo como começou. Essa história de Moisés é interessante, que ela já começa na peleja lá no seu nascimento, por essa ordem que foi dada lá no Egito, para executar os filhos, os meninos. E Deus, através de 2 parteiras, isso não aconteceu, Sifrá e Puvá, essas parteiras não obedeceram essa ordem, do rei. Elas não fizeram, elas não cumpriram aquilo. Então essa luta de Moisés já começa ali no nascimento. E depois dessa ordem, ele viu que as parteiras não obedeceram e deu outra ordem, que ele fosse jogado, fosse jogado no rio esses bebês. Então sua mãe escondeu ele até como ela pôde. 3 meses ela escondeu, esse filho para não ser jogado no rio. Só que chegou uma hora que não tinha como. Então ela pegou, gente, como deve ter sido difícil essa mãe, abrir mão assim do seu filho, colocar ele num cesto, colocou no rio e ele foi. E aí vocês sabem que a filha de Faraó pegou essa criança e essa criança ela colocou o nome de Moisés, que ela falou que por ter tirado ele das águas. Então Moisés ele viveu ali no Egito, ele foi criado pela filha de Faraó, ele foi educado, ele cresceu com aqueles preceitos, ele foi ali criado diante daqueles valores, diante daquelas coisas todas do Egito. Que coisa difícil. Só que dado um momento, já Moisés bem grande, ele viu uma briga, E ele, nessa briga, ele foi a favor e acabou matando um egípcio. E devido a essa morte, devido a esse acontecimento, ele teve que fugir do Egito. Porque ele temia, como depois ele viu uma outra briga, e nessa outra briga, a pessoa falou, você vai me matar assim como você matou o egípcio? Então ele falou, opa, o pessoal já descobriram o que eu fiz. E ele precisou fugir para que Faraó não matasse, para que não fosse ali feito a condenação, e ele fugiu por esse motivo. Um resumo bem rápido da história de Moisés. Aí quem não conhece toda, lê Êxodo, por favor, que é uma história rica e a gente aprende muito com ela. Então, meus irmãos, estudando sobre isso tudo, pesquisando, eu vi que Moisés ele resistiu demais ao chamado. Afinal de contas, ele estava vivendo uma vida bem tranquila com a sua família, porque ele foi para outro lugar, em Midian. Então ele conheceu a sua esposa, teve filho, então ele estava vivendo no relax. Ele estava vivendo uma vida tranquila, não estava precisando de nada. E ele estava ali tomando conta do rebanho do seu sogro Jetro, quando algo muito extraordinário aconteceu. Então ele estava tranquilo e calmo.
Você está tranquilo e calmo? Está tudo tranquilo aí? Mas eu quero te dizer que o nosso chamado, quando a gente decide, quando toma posse do nosso chamado, eu sinto te informar, mas você vai precisar sair aí dessa sua vida de relax, da comodidade, né? Tá tudo muito cômodo, mas não é essa vida aí que Deus tem para mim e para você, não. Ele precisa de nós. E o plano de Deus em breve haveria de agitar a sua vida, preparando-o para uma importante missão. Tadinho de Moisés, ele nem tinha noção do que Deus tinha para ele. Mas vamos ler. Abre a sua Bíblia aí em Êxodo, no capítulo 3, a gente vai ler do 1 ao 11. Fica com a sua Bíblia aberta, eu vou estar falando sobre o capítulo 3 e o capítulo 4, tá, de Êxodo. A gente vai dar uma boa passeada aí. Abre a sua Bíblia, Êxodo 3, vamos ler do 1 ao 11. Amém? Que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E no 11 Moisés fala assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Por enquanto eu vou ficar aqui, mas deixa a sua Bíblia aberta, amém? Então, como eu disse, queridos, eu vi que Moisés ele estava resistente demais àquilo que Deus estava chamando a ele. A gente vai ver essa resistência. Então, estudando e pesquisando, vi que Moisés apresentou 4 objeções, 4 dificuldades. E é sobre elas que eu quero falar nessa noite com vocês. Moisés apresentou 4 objeções. Ele apresentou, ele questionou, ele falou para Deus 4 dificuldades que ele teria, que talvez ele não poderia fazer aquilo ali que Deus estava mandando. E eu, pensando sobre a questão das imperfeições, falei: Deus, o que tu quer falar sobre essa questão das imperfeições? Onde eu vou encaixar isso? E Deus falou: existem 4 coisas que as suas imperfeições não podem anular. Existem 4 coisas. Olha, nas 4 objeções que Moisés fez, daí eu tirei, dessas 4 objeções que Moisés fez, eu vi
que as nossas imperfeições não podem anular. Assim como Moisés talvez estaria ali tentando se anular. E a primeira ele falou, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? E nesse versículo, a primeira questão, a primeira coisa que eu quero passar com vocês, a primeira coisa que você não pode deixar que as suas imperfeições te anulem, é a sua identidade. A primeira coisa que não podemos deixar as nossas imperfeições serem anuladas é a nossa identidade. Moisés questionou ali, quem sou eu? Talvez se sentiu meio confuso porque foi criado no Egito e agora estava sendo levantado para enfrentá-lo. Então você imagina, outrora ele estava naquele povo, no meio daquele povo, ele foi criado ali. E agora é o povo de Deus que estava sendo levantado para ir lá enfrentá-los. Olha, então ele falou, quem sou eu? Mas isso me mostra o quanto é importante sabermos quem somos. A grande problemática, queridos, é que as pessoas estão usando... Escuta isso. Escute isso. Eu quero tirar essa questão da identidade e trazer muito para a nossa vida, tá? Então preste atenção. A nossa problemática é que tem muita gente hoje usando máscaras e não consegue se definirem verdadeiramente quem são. Nós, os cristãos, fomos chamados para influenciar. Você vê hoje que nós estamos na era do influenciar. Hoje todo mundo quer ser influencer digital. Tem muitas coisas que nós que dá para você seguir, que dá para você refletir através de alguém que está ali, né, tentando influenciar na sua vida. Mas é algo que a gente precisa tomar cuidado. Então hoje nós estamos nessa era do influenciar. E com essa questão de influenciar, muitas pessoas estão se perdendo. As pessoas estão perdendo a sua identidade. É uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. É dito que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Muitos começam a sua caminhada espiritual muito bem, porém não conseguem se manter com a mesma identidade até o final. Preservar a identidade em pleno século XXI é algo que se faz necessário, queridos. A gente precisa tomar cuidado com a nossa identidade, pois o verdadeiro cristão, ele tem que fazer a diferença. Não ser o melhor, mas ele precisa ser diferente. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos diferentes, não melhores do que ninguém. Hoje tem muita gente se deixando influenciar de uma forma negativa e com isso está perdendo a sua identidade. Gente, não dá para hoje você falar uma coisa e amanhã outra. Não dá para hoje você servir a Deus, vir aqui cantar, ministrar e amanhã estar lá fora fazendo algo que não condiz. Isso é questão de identidade, é questão de identificação. Meu esposo costuma dizer aqui, ou eu sou todo de Deus, ou eu sou todo de mim mesmo. E sendo de mim mesmo, eu faço coisas que não agradam ao Senhor e eu perco a minha identificação. Quem olha para mim vê o quê? Uma hora eu sou cristão, uma hora eu estou lá fora, uma hora eu estou na roda dos escarnecedores, mas uma hora eu estou ali evangelizando. A gente precisa saber a nossa identidade. O questionamento de Moisés foi, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá falar para o faraó? Quem sou eu? Bem certo que Moisés naquele momento estava meio confuso, sim, acredito eu, devido a ele ter vivido e crescido. Como assim eu vou lá, né? Eu estava vivenciando, eu cresci no meio deles, como que eu vou lá falar? Quem sou eu para isso? Precisamos manter nossa identidade intacta, queridos.
O que é identidade? É um conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa. Ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. Ou seja, não podemos perder nossas características. É aquilo que nos define, a sua identidade é aquilo que diz quem você é. A gente não pode perder isso. Sua identidade é aquilo que te difere das pessoas. Não te faz melhor, mas te faz diferente. E aí, quem você é? O que te faz diferente das pessoas? São as suas imperfeições? Será que as pessoas olham para você e conseguem diferenciar só por conta das suas imperfeições? Não é isso, não é essa a proposta. Uma vez eu ouvi uma pastora falando sobre a questão da identidade. Ela falou que foi viajar e ela tinha deixado, desembarcou e ela deixou a identidade dela dentro do avião. E para ela poder sair, ela precisava apresentar a sua identidade. E ela falou, não, ela quis voltar, no caso, para pegar a identidade, só que não deixaram ela passar. Cadê a sua identidade? Ele falou, é justamente isso que eu estou indo lá pegar, moço, está lá dentro do avião. Ela não conseguiu passar. Ela falou que orou, que conversou, não conseguiu ir. E nisso ela ministrou e falou algo que é muito verdade. Para você ter acesso a alguns lugares, para você ter acesso a algumas situações, você precisa se identificar. Você faz alguma coisa hoje sem identidade? Se você for preencher um formulário, se você for fazer um crediário, se você for fazer uma compra, se você hoje não tem mais crediário, né? Tô velha, né? Não vai, gente. Você precisa se identificar. Isso te faz a pessoa saber quem você é, a sua filiação. Aí eu te pergunto, qual é a sua filiação aqui, né? De quem você é filho, você sabe. E a sua identidade espiritual? Como é que está? Quando as pessoas te olham, elas veem o quê? Foi essa pergunta que o Senhor me fez e ministrou no meu coração sobre essa identidade. Sem nossa carteira de identidade, não conseguimos fazer quase nada. Quando Deus te chamar, você precisa saber quem você é. E aí, você está pronto? Ou quando o Senhor te chamar, você vai falar assim, quem sou eu? Olha, gente, preparando essa mensagem, mas eu saí com a cara roxa do quarto. Deus foi só pá. Porque era isso que eu fazia, quem sou eu? Eu não conseguia me identificar, eu não conseguia saber de fato quem eu era. Vou fazer o quê? Vou falar o quê? Quem sou eu para isso? Sim, a gente precisa saber quem nós somos, sim. E somos mais do que vencedores, somos filhos do Rei. É dele, essa é a minha identidade. Ele me chamou e eu preciso estar pronto para isso. Amém? Deus te conhece, sabe exatamente como te usar. E você? Lembra da semana passada que eu falei sobre essa questão de Deus nos conhecer? Que eu falei, Deus te conhece. E aí, você se conhece? Você sabe quem você é? Fica aí essa pergunta para mim e para você. Então, a primeira coisa que a gente não pode deixar nossas imperfeições anularem é a nossa identidade. Se você até agora não sabe quem você é, se até agora você está perdido aí, se ache. Se ache na presença do Senhor, porque você tem uma identidade. E a gente precisa saber qual é. Amém? A segunda coisa que as nossas imperfeições não podem anular é a nossa percepção. É a sua percepção. E isso está lá no verso 13, ainda do capítulo 3. Acompanhe aí comigo. Ainda em Êxodo, capítulo 13, no verso 13. Moisés perguntou: quando chegaram diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Ele está falando, quem é que está me chamando? Quem é que está me chamando? Moisés questionou, quem eu vou falar? Qual é o seu nome? O que eu vou falar
Quando me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou falar? Moisés sabia que aquele povo servia muitos deuses e ele precisava ser bem convincente em dizer o nome de quem estava o enviando. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: você sabe quem está te enviando? Você sabe quem está te chamando? Ele falou semana passada, vou repetir, da questão Deus nos conhece. Deus nos conhece. Você precisa se conhecer. E você conhece Deus? É muito conhecimento, né, gente? Pegou? Deus nos conhece. Ele nos formou. Eu preciso saber quem sou eu. Eu preciso ter uma identidade. Mas eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso ter um relacionamento. Me pintou essa dúvida, né? Percepção significa compreensão, faculdade de perceber, consciência. Qual a sua percepção em relação a Deus? A percepção que temos sobre Deus reflete em nossas atitudes. Você tem consciência do Deus que você serve? Você sabe o poder que Ele tem sobre você? Como que eu vou falar de um Deus ao qual eu não conheço? Como eu vou apresentar para as pessoas esse Deus ao qual talvez eu não tenha uma relação íntima? Porque nós falamos sobre isso. Conhecer é o que? Intimidade. Como eu vou apresentar esse Deus se eu não o conheço de fato e de verdade? Só apresentamos algo a quem de fato nós conhecemos. Você indica algum produto que você não conhece? Eu não indico. Se eu não sei que é bom, eu não vou indicar. E se eu sei que é ruim, também eu indico. A gente precisa conhecer, certo? Hoje em dia, também nós estamos na era do representar, né? Essas influências aí representam marcas, representam pessoas, e às vezes nem usa, e às vezes nem conhece, mas está o quê? Ganhando dinheiro. A pessoa representa aquela marca, apresenta aquela marca, fala sobre aquela marca, porque ela vai ter algo em troca. E é nessa era que nós estamos vivendo. Nós representamos algo muito valioso, querido. E você precisa saber de fato quem você está representando. Será que nós temos consciência do Deus que a gente representa? Você representa um Deus maravilhoso. Eu lembro que uma vez a gente falou que nós íamos. A gente tem várias blusas sobre, com atrás escrito Ibarred. E Jane fala assim: cuidado quando você vai com essa blusa aí. Cuidado quando você vai com essa blusa aí, porque tem uma identificação aí, né? Tá aí, ó, Igreja Batista Redenção. Se quiser besteira, tá aí, ó. Tá representando a igreja. Tá representando a igreja de Cristo. Você precisa saber quem você está representando, querido. Você precisa ter uma relação com Ele. Então você não pode perder a sua percepção de quem Deus é para você. Para você representá-lo, para você apresentá-lo, você precisa saber quem Ele é. Esse foi o questionamento de Moisés. Vou falar o quê? Quem está me chamando? Vou apresentar qual é o seu nome? Moisés estava com muito medo. Se eu não consigo identificar, perceber quem está me chamando, como vou falar para outros? Não tem como, não existe isso. Amém? Então, nós falamos que nós não podemos deixar as nossas imperfeições anularem a nossa identidade. Nós não podemos deixar as nossas imperfeições anularem a nossa percepção. E a terceira, você não pode deixar as suas imperfeições anularem a sua credibilidade. E a gente vai ler agora lá no capítulo 4, ainda em Êxodo, no versículo 1, que diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Aqui ele falou: e se eles não acreditarem? Então, meus queridos, a terceira coisa
que você não pode deixar ser anulada é a sua credibilidade. Eles vão acreditar em mim? Então, diante de um povo pagão e com práticas, de feitiçaria, Moisés temia que não acreditassem nos milagres realizados através dele. Ele viveu naquele mundo ali, ele sabia o que acontecia e ele tinha medo de ser confundido, porque tinha muitos magos que faziam feitiçarias e Deus estava enviando ele, estava usando ele praticamente da mesma forma, e ele vai falar, eles vão acreditar? Eu fazendo tudo, gente, não tem como eu ler a passagem toda, que é muito grande. Eu estou pegando os pontos específicos das dificuldades que Moisés apresentou. Então ele ficou com medo de não acreditar nele. Credibilidade significa confiança. Moisés tinha um histórico de frustração passadas e isso lhe trazia insegurança, impedindo-o de assumir uma responsabilidade presente. Talvez Moisés entrou numa crise, olha a crise aí, por tudo que ele já tinha passado, do local que ele foi criado, por quem ele foi educado e da forma que ele saiu daquele lugar, que nós sabemos que foi fugido. Ele pensou agora, vou ter que voltar lá, e se eles não acreditarem em mim? Está tudo muito confuso na cabeça de Moisés. Ah, Senhor, não acredito, quem sou eu? Quem está me chamando? O que eu vou falar? Se eu falar, eles vão acreditar no que eu estou falando? Mas hoje eu falo para vocês, não deixe suas crises, seus problemas te descredibilizarem. Até porque, quando Deus nos chama, Ele nos credibiliza. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Quando Deus te chama, Ele te credibiliza. Quer ver? Vamos lá, no capítulo 4 ainda, no verso 2 até o 5. Alguém pode ler para mim? Perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Moisés respondeu: uma vara. O Senhor ordenou: joga no chão. E ele jogou no chão e ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão, pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, te apareceu. Aleluia. Então, quando Ele ordena, quando Ele te dá uma ordem, Ele te credibiliza. Ele está falando, vai, faça isso, porque você fazendo isso, eles vão acreditar em você. Então, não fique achando que o que você vai fazer, não fique achando que as pessoas não vão acreditar. Você precisa ter confiança em você, naquilo que Deus está dando na sua mão para fazer, porque Ele te credibiliza, Ele garante aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ordena. Ele falou, vá, e Ele garante. Amém? A quarta e última, que diz, lá no capítulo 4 e o versículo 10, diz assim, disse, porém, Moisés ao Senhor, o Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Outra objeção que Moisés faz. E a quarta coisa que você não pode deixar suas imperfeições anularem é a sua habilidade. Não sei falar. Lembra de Jeremias? Quase igual, né? Jeremias falou assim, eu não sei falar, sou uma criança, sou um menino, sou um jovem. E aqui Moisés falou a mesma coisa, indagou a mesma coisa, não sei falar. Moisés tinha grandes dons naturais, mas não era perfeito. E tinha os seus pontos fracos. Falar não era o seu ponto forte. Moisés parece que gaguejava em momentos de crise. Era desajeitado e lento ao falar. Então ele falou, como é que eu vou falar? Eu vou falar, eu vou gaguejar, eu não vou falar. Ele era lento ao mesmo tempo. E isso preocupou. Ele teria que ser bem convincente em chegar lá no Egito, né? E
ele vai ter que estar do outro lado da história, né? Como é que eu vou falar? Mas Deus ministrou no meu coração dessa forma, querido. Deus é suficiente em meio às nossas deficiências. Deus é suficiente para você. Ele é o suficiente diante das suas imperfeições. Ele é o suficiente diante das suas deficiências, daquilo que você acha que não faz. Deus é o suficiente. Se você tem Deus, se você confia, se você sabe quem Ele é o suficiente para você. Amém? Ele é suficiente. Não cumprimos nosso chamado por nossa própria capacidade. Deus não vai te chamar por aquilo que você acha que é capaz. Você já percebeu que aquilo que você acha que faz legal, não é isso que Deus te usa, não é dessa forma que Deus te usa, é de uma outra forma. Precisamos desenvolver nossas habilidades, descobrir de que maneira seremos úteis. Não foque naquilo que você não é forte. Não foque na sua fraqueza. Foque naquilo que você sabe que você faz direito. É aí que Deus quer usar você. Não fale de cara, não diz, não sei fazer. Quantas coisas chegam até as nossas mãos e a gente fala logo um não de cara, fala isso aí eu não sei fazer. Não, fala assim, pô, eu vou pensar sobre isso. Não sou tão hábil para isso, mas pode ser que eu consiga de uma outra forma. Talvez seria o que Moisés deveria ter dito, vamos conjecturar. Pô, não sei falar não, mas vou tentar. Quando Deus me chamou, irmãos, quando Deus me confirmou o chamado, a palavra, eu falei, Deus, eu vou falar, não sei falar. Não sei falar bonito essas palavras que meu marido fala. Mas ele falou, mas quem que você pode te usar da forma que eu uso ele? Sabe, irmãos, que isso não está nem aqui, ó. Sabe que muitas vezes a gente fica paralisado porque a gente quer ser igual ao outro. Eu quero falar igual o pastor Alexandre, difícil. Eu quero orar igual a irmã, que ela ora bonito. Não vou orar, tenho vergonha porque eu não sei orar. A gente vai se escondendo atrás de coisas que a gente pensa que é uma imperfeição e nem é. Sabia que existem coisas que você, de repente, pensa que é uma imperfeição e você nem pensa em perfeição? Olha, gente, muitas vezes, talvez o meu esposo não saiba disso, mas muitas vezes eu me anulei de falar de Deus, eu falei assim, não dá. Eu falo para ele, tu deixa o nível muito aqui, cara, não dá. Não dá para pregar. Só que quem disse que Deus quer me usar igual a ele? Quem disse que Deus quer te usar igual a ele? Ele quer te usar naquilo que você abre, naquilo que você sabe fazer. Amém? Não se anule, não fique olhando para a habilidade do outro e fique se anulando. Faça do jeito que você sabe fazer, porque Deus, Ele vai te honrar. E Deus falou para mim, Ana, eu não quero te usar igual a ele. Se fosse assim, eu não precisaria te chamar, Deus chama Ele mesmo. Mas Ele quer me usar do meu jeito, entre aspas, né? Que é do jeito que Ele quer, mas aonde eu posso ser mais habilidosa, da forma com que Ele sabe que eu posso ser útil. Então desculpa naquilo que você possa ser útil. Pastor, eu não sei pregar, mas eu sei dançar. Não sei dançar, mas eu sei ministrar alguma coisa, não sei. Tem alguma coisa. Como diz meu esposo, só não tem ministério do nada, né? Do peixe, não tem. Não somos habilidosos em tudo, irmãos. Nós não somos habilidosos, nós não vamos saber fazer tudo. Entenda isso. A gente até tenta, né? Ainda mais de mulher, né? A gente quer ser multiusos, faz duas coisas ao mesmo tempo. Mas não dá. Nós não somos habilidosos em tudo. Existem áreas que até conseguimos dominar, mas naquilo que é difícil para nós, Deus supre. Ele supre. De que maneira? Muitas vezes colocando do nosso lado pessoas que têm habilidade que nós não temos. Sabe onde está isso? Aqui, ó. No versículo 14, ainda no 4, diz assim, ó. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse,
Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá que ele deve dizer: eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais milagrosos. Ou seja, Moisés não tinha habilidade de falar, mas ele tinha habilidade de pensar. Ele era o cérebro. Então ele falou: então vamos lá, o seu irmão vai com você. Você não fala bem, mas Arão fala. Então é vocês vão enviar vocês dois. Ai, gente. Tem coisas que a gente não sabe fazer, mas Deus envia para te ajudar. Deus está enviando pessoas para me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Peça para Deus colocar pessoas relevantes na sua caminhada, para agregar, somar na missão que Deus tem para você. A gente precisa pedir a Deus para Deus apresentar pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada. Se eu não sei falar, mas tem aqui, meu irmão sabe falar, vamos junto, em equipe, vamos fazer a obra do Senhor. É isso que importa, é cumprir o chamado. Eu cumpro o meu, ele cumpre o dele, Deus não usa e vidas são salvas. Amém? Entenda que o nosso chamado sempre vai envolver outras pessoas. O chamado é seu, mas Deus vai separar as pessoas certas para te ajudar. Aleluia. Então, meus irmãos, não deixe com que as suas imperfeições anulem a sua identidade. Não deixe que as suas imperfeições anulem a sua percepção. Não deixe que as suas imperfeições anulem a sua credibilidade. E não deixe que as suas imperfeições anulem a sua habilidade. E sendo assim, dará tudo certo. Aquele que te chamou, garante. Lá no versículo 29, para terminar, diz assim: assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Foi cumprido aquilo que o Senhor chamou, da forma que o Senhor chamou. Moisés e Arão cumpriram a missão. Enquanto Moisés falava para Arão, Arão passava, e através de Moisés eram feitos todos os sinais ali que precisavam ser feitos. Mas você viu quanta resistência Moisés teve? Não sei falar, quem sou eu? Quem está me enviando? Gente, vamos parar de resistir àquilo que Deus tem para mim e para você. Deus quer que nós tomemos posse do chamado dele. Não vamos nos esconder atrás das nossas imperfeições e deixar que isso nos paralise. Deus precisa de mim, Deus precisa de você, para que possamos cumprir o chamado e para que possamos cumprir aquilo que ele tem para fazer. Tem muita coisa para fazer aí fora. Tem muita coisa aí, tem muita vida. Olha o que está acontecendo nesse lugar, gente. Quantas pessoas, olha o que está acontecendo em tantos outros países. Talvez não podemos ir fisicamente, mas podemos orar, podemos colocar o nosso joelho no chão. Ah, eu não sei orar, sabe sim. Abra sua boca, é aquilo que está dentro do seu coração. Não tem nenhuma coisa, uma fórmula certa para a oração. Se deixe ser usado pelo Senhor. Cumpra aquilo que o Senhor tem para você, amém? O Senhor é contigo. Quando Ele te chamar, quando Ele falar, vai, que possamos ir. Amém? Eu quero chamar como de puxo para o meu esposo.